Uau! Saudações, sejam bem-vindos a mais um capítulo do Pod Educa. Quero então convidar a vocês para seguirem a nossa nova página Pod Educa. Quero agradecer mais uma vez pelo carinho da vossa audiência. Já sabe que este é um dos espaços, né? O espaço do Pod Educa aqui. Quero mais uma vez refletir assuntos que têm a ver com a educação, os desafios e as tendências, né? Temos aqui um especialista nesta área educacional para nos emprestar a sua sapiência. Espero que as palavras que estou a falar não entender, é só ir ao Google e você vai encontrar a resposta. Então, a sapiência que nós queremos com que você beba hoje, vamos ter este convidado na qual vamos já cumprimentá-lo, dependendo do fuso horário, onde estiver a ver, porque sabe que as redes sociais permitem com que em todo o planeta Terra consigam ver. Então, vamos cumprimentar aqui, já vamos cumprimentar. Bom dia, boa tarde, boa noite, Dr. Gerson, como está? Obrigado pelo convite, dizer que estou bem de saúde e só quero saudar aos nossos colegas internautas e agradecer ao convite. Então, doutor, esta caixa mágica, quem é o Dr. Gerson? O Dr. Gerson é um psicólogo e consultor educacional. Isso. Com mais de 3 anos de experiência nesta área. E estamos aqui, nesse caso, para partilhar um pouco do conhecimento que fomos tendo ao longo do tempo. Ao longo do percurso. Bem, falando desta questão de consultoria, esta área da educação, que tem sido o espaço dado para que a gente possa refletir em relação a isso, vamos falar de um tema bastante sugestivo, mas antes queria saber como é que foi o percurso no ensino primário, secundário até a universidade. É uma resenha, pelo menos. Pode não ser tudo, porque sim. Vou estar ao tempo, pode ser então algumas memórias terem, porque nós temos memória a longo prazo, a curto prazo, como psicólogo sabe bem disso. Certo. Quanto ao percurso acadêmico, estudei em várias escolas. Isso. Fiz na cidade de Maputo, estudei em 2 escolas primárias. Ok. Uma secundária. Ok. Fui na cidade de Matola. Estudei em 2 escolas secundárias. Então, não é daquela coisa que dizem quem mais chumba mais, sabe mais. Não foi questão de chumbar mais ou menos. Ok. Teve uma fase da vida que os meus pais tiveram que mudar de residência. Sim. Então, uma das escolas que eu fiz, por exemplo, a escola secundária Unidade 2. Unidade 2, sim. Então, estive aí a fazer até a 9ª classe. Daí tive que fazer transferência ao longo mesmo do primeiro trimestre. Ok. Então fui para a escola secundária de Congolote. Na verdade aquilo foi um pouco constrangedor, foi um pouco um outro ambiente, foi um pouco traumatizante para mim, porque na escola onde eu estudava aqui na cidade de Maputo, tinha a questão de sentarem dois alunos por carteira. Carteira, sim. Então quando chego na escola secundária de Congolote, na altura, 3 alunos por carteira, então um outro paradigma. E fora serem 3 alunos por carteira, não tinha espaço para todos. Então, mais ou menos, quando olhar, eram quantos alunos por sala, mais ou menos? Eu, quando chego, era o número 87. Não, ver isso, errasse professor-aluno. Sim, era o número 87, enquanto aqui na unidade 2, eu era o número 22. Olha só. Então, foi mesmo desafiante. Okay. Mas fiz lá a 10ª classe, saí, fui para a escola secundária Bonifácio Gurveta Massamba. Sim, fica na Matola, sim. Sim, onde fiz a 11ª, a 12ª. Logo em seguida, alinhei, nesse caso, para a universidade, onde fui cumprir, nesse caso, a missão de trabalhar, nesse caso, estudar os processos cognitivos e o comportamento. E hoje vou ser estudado o meu comportamento, se é aceito ou não na sociedade. Brincadeiras. Doutor, foi um curso de sonhos ou foi algo que apareceu ao longo do percurso? Na verdade, eu sempre quis ser filósofo. Ok. Eu queria ser filósofo, mas pela secção que eu escolhi na altura, fiz ciências com biologia. Sim. Mesmo por questões de falha de orientação vocacional, não sabíamos disso. A posteriori a questão que é muito importante, a questão de orientação vocacional, sim. A posteriori que percebemos que, na verdade, o que falhou em mim foi, de facto,
a questão da orientação vocacional e não ter tido alguma figura que me direcionasse. Se tivesse tido uma figura mais velha que pudesse me direcionar. Até uma coisa que eu tomei cuidado, ajudei já, nesse caso, o meu irmão mais novo a ter direção. Sim. Exatamente. Sim. Por isso que ele logo saiu 12ª já com direcionamento. Já então, tinha pelo menos um espelho. Tinha um espelho, porque ele já tinha o irmão mais velho que passou, nesse caso, por essas situações. Então, o sonho, nesse caso, era ser filósofo. Mas, por conta das sessões, não tinha como rimar. Não tinha como rimar. E a segunda opção era a psicologia. E deu-se bem ou não? Deu-me bem. Bem. Sei que é bom. Deu-me bem, é uma ciência muito interessante. E onde é ser humano, há possibilidade de haver, nesse caso, a aplicação ao comportamento humano. Muito bem, hoje vamos falar da procrastinação estudantil. Pode nos conceituar em linhas gerais para quem está a ver a nossa tela, o que significa isso, na sua opinião? Eu sei que alguém que está abalizado nessa matéria. Sim. Quando nós falamos de procrastinação é um termo que às vezes as pessoas usamos no dia a dia. Usamos no dia a dia, mas as pessoas não conhecem nesse sentido de procrastinação. Mas procrastinação nada mais do que adiar tarefas. Então, nós como pais em casa, nós como estudantes, os pais, por exemplo, podem adiar a tarefa de pagar a conta de água, a conta de luz, adiam aquilo ali e acabam incorrendo até as multas. Agora, no contexto acadêmico também ocorre, onde os alunos fazem, nesse caso, adiam a questão de preparação para provas, adiam a questão da preparação para as aulas, adiam a realização de tarefas. E são incumbidas, São incumbidas pelos docentes, pelos professores. E, em suma, procrastinar é adiar tarefas. Exato. Para não enrolar muito, procrastinação é um ato de adiar tarefas. Só que este adiar tarefas ocorre a três níveis. Primeiro, o ser humano adia a decisão. Primeiro tem que decidir se faz a tarefa ou não faz. E se tem um leque de tarefas, tem que decidir qual tarefa primeiro dá prioridade, né? Exatamente. Então, esta é a primeira coisa que nós fazemos. Adiamos a decisão de se a gente faz ou não faz. Depois temos o segundo nível, que é adiar o início. O segundo nível entramos quando já tomamos a decisão de fazer uma certa tarefa, por exemplo, estudar matemática. Já tomamos essa decisão de fazer essa tarefa e adiamos o início. Estamos sempre a delongar. Vou fazer uma data, amanhã, não é essa amanhã. E essa amanhã nunca chega. E quando nós conseguimos iniciar, depois adiamos a conclusão, já não conseguimos terminar. E os níveis, estava a aprender sobre os níveis, hein? Sim. E quanto ao contexto acadêmico, as pessoas acabam mesmo fazendo as tarefas um dia antes. Acabam fazendo as tarefas um dia antes, ou madrugada antes, às vezes até pernoitam, ou até 4 horas da madrugada, por conta deste adiamento da tarefa. Então, não é uma coisa, nesse caso, recomendável, tanto para os estudantes, tanto para qualquer que seja o ser humano, não é recomendável adiar tarefas. Então, temos que saber que podemos adiar. A processação pode ocorrer ao nível da tomada de decisão. Se tomamos decisão, iniciamos ou não a tarefa. Depois, podemos, nesse caso, adiar o início, se iniciamos ou não. E se já tivermos iniciado, podemos, nesse caso, adiar a conclusão. Hoje é dia de aprendizado com o Dr. Gerson, que vai nos sapenciar em relação a se essa expressão existe. Na língua portuguesa também vão adicionar, acredito que vão encontrar. E falou dessas decisões todas na universidade. Vamos falar mais da universidade, num campo que eu também fiz parte. A questão de subtarefa por cada docente, entra com o seu trabalho, há prazos por cumprir. Acha que há uma certa vantagem para o estudante quando faz isso numa universidade? Acredito que aquilo é feito com um propósito. Na verdade, é uma espécie de treinamento a longo prazo, no sentido de treinar o estudante a lidar com a pressão.
Ok. Porque quando o estudante sai da universidade, o mercado de trabalho exerce a sua pressão. O contexto social em que nós estamos tem sua pressão. Então, se você não foi treinado a lidar com a pressão, sim. Você vai fracassar. Okay. Se você não foi treinado a saber, nesse caso, porque nos primeiros semestres das universidades, sempre a questão de ensinar método de estudo ou adaptação acadêmica, sim. Na perspectiva de, nesse caso, fazerem conhecer ao aluno como é que a universidade funciona. Temos as aulas inaugurais, por aí vai. Então, o estudante... E falando da aula inaugural, nós vamos ter a nossa aula inaugural no dia 9 de abril. Quero convidar assim para poder beber a nossa sapiência. Vamos ter uma feira e acredita-me, o meu convidado aqui é convidado para estar, para ver de perto a nossa aula inaugural, que vai contar com convidados hiper mega especial, mas dando continuidade mesmo, tem essa questão de adiar por causa da pressão, de preparar o indivíduo para a sociedade ou para a pressão social. Não há vantagem nisso? Na verdade, eu gostava de dizer, porque as pessoas têm um plano analítico. Os professores organizam-se, dão um plano analítico, sabem quais serão as semanas para avaliações, quais serão as semanas em que os estudantes estarão a fazer, nesse caso, a apresentação dos trabalhos. Porque tem a questão do trabalho, contato direto com o professor, sim. E tem um trabalho independente. E é aqui no trabalho independente onde muitos de nós fracassamos. Então, o estudante, quando é submetido a essa questão da pressão, nesse caso, trabalhos consecutâneos ou trabalhos contínuos, todos os trabalhos ao mesmo tempo, é para o estudante, nesse caso, desenvolver a habilidade de planejamento, a habilidade de organização, e também desenvolver a habilidade de saber lidar com a pressão. Uau! Bem, vamos para um breve intervalo, vamos conferir, vamos faturar, eu sempre, como gosto de dizer, desta maneira, vamos faturar com a nossa publicidade, você que quer publicitar a sua marca, o seu produto, o seu serviço, mas por já vamos ver o que é que vai acontecer no dia 9, porque é o que está a dar, é o que está-se a falar, todos os caminhos vão dar à Universidade Teca Diego Eugênio Guilherme. Já voltamos. Uau! Olá, interrompemos a programação de hoje, pois recebemos uma informação de que temos tumultos nos portões da UTDEG. Alguns moradores e estudantes mostram-se inquietos com alguma situação. Acompanhe a reportagem a seguir e perceba sobre o que se trata. A nossa universidade foi invadida por vários estudantes e comunidade que está inquieta com alguma situação. Vamos aproximar e procurar perceber o que é que lhes deixa tão indignados e perceber de perto o que é que podemos fazer para ajudar. Boa tarde. Justo isso aqui. Nós queremos serviço de saúde. Boa tarde, como está? Não estou bem, tia. Eu quero serviço de saúde, quero renovar minha carta. Essa feira não chega, tia. Estou a pedir. Afinal é quando? Caducados lá em casa. Afinal feira é quando? Meu Deus, essa é a grande preocupação que os estudantes têm. Eles reclamam da feira que não inicia. Eles estão com sede da feira de abertura do ano acadêmico. Temos aqui um responsável que vai dar a eles orientações de como prosseguir. Por favor, acalmem-se. Boa tarde, senhor. Muito boa tarde. Estou aqui com estudantes, vizinhos, moradores daqui e só vou reivindicar a feira, mas eu estou a informar a eles que a feira é no dia 9 de abril, que vai começar das 9 às 16 horas, mas eles querem feira hoje, enquanto isso não vai ser possível. Este é o maior motivo da inquietação dos moradores e estudantes da universidade. Eles clamam pela feira de abertura do ano acadêmico a decorrer no dia 9 de abril de 2026. Não aguentam mais esperar, eles estão impacientes. Por hoje ficamos por aqui, voltamos em breve com mais informações e atualizações. Queremos já a feira, 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 queremos já. Continuamos depois deste breve intervalo, tivemos a faturar, você pode fazer parte desse podcast e metendo a sua publicidade. Voltamos para conversar com um excelente
com excelente profissional nesta área de comportamento. Eu só estou a ser estudado os meus comportamentos aqui. Então, falamos das decisões, falamos da questão de lidar com a ambientação, porque é uma fase da ambientação que nos primeiros semestres passamos e há um programa que cada docente planifica para poder ser realizado. Mas há consequências no futuro a questão da procrastinação para o estudante? Naturalmente. Okay. Se nós passamos a vida adiando tarefas, naturalmente nós vamos, nesse caso, como no contexto acadêmico, uma das coisas que nós vamos fazer é um não cumprimento de prazo. Ok. Não vamos ser capazes de cumprir os prazos. Os docentes dão um prazo. Sim. O trabalho X tem que ser submetido no dia X e tem que ser apresentado no dia Y. Okay. Então, se você adiou nesse caso a decisão, pelo leque de disciplinas que você tem. Sim. Então, você não sabe qual é a disciplina que você vai fazer a tarefa primeiro. Ok. E se você já sabe qual é a disciplina que você vai fazer a tarefa, começou o trabalho, mas não terminou. Então, automaticamente vai ser difícil. São de improvisos que existem às vezes. Exatamente. Dificilmente vai ser difícil cumprir o prazo. Ok. E se você consegue cumprir o prazo, às vezes você vai entregar o trabalho mal feito. Porque não vais ter tempo de fazer a revisão do trabalho, não vais ter tempo de, nesse caso, poder ter o domínio do trabalho. Também tem que haver o tempo para a preparação, para a defesa dos mesmos trabalhos. Então, é uma das coisas, mas também corre o risco de não participar das avaliações. Porque se não entrega o trabalho... Há tempo e hora, há uma sanção, né? Se não entrega o trabalho, não sei qual é o professor... a consequência. Não sei qual é o professor que gosta que os alunos não façam os trabalhos, as tarefas. Então, consequentemente, cada professor vai saber como sancionar essa questão. Às vezes mesmo pode, nesse caso, afetar aquilo que é o próprio rendimento acadêmico. E no futuro, como profissional, também vai ser muito importante, porque a questão do comportamento, certos hábitos que nós temos, acabam, nesse caso, influenciando aquilo que é a nossa vida. Ok. Então, se você cresceu com aquela mentalidade de que sempre vou conseguir fazer no último dia, haverá um dia onde o senhor vai dar-se mal. Mas me parece que também essa questão já é algo, parece que já é um cancro em Moçambique, podemos assim dizer, não só saltando lá da academia, socialmente parece que gostamos de fazer coisas no último dia. Exatamente. Então, isto tem certas consequências graves. Ok. Tem consequências graves a nível pessoal, a nível acadêmico também. Ok. Porque há vezes em que vamos adiar, nesse caso, a realização das tarefas por conta de alguma... Suponhamos a questão das inundações que nós passamos. É verdade, sim. Então acredito que a pessoa estava em Ambane, que precisava terminar uma tarefa e ele contava que iria chegar 3 dias antes, não conseguiu chegar 3 dias antes por conta das inundações. Então tudo fica comprometido. Okay. Mas se tivesse feito de antemão, automaticamente, se conseguisse, nesse caso, resolver a questão da passagem, iria, nesse caso, conseguir entregar o trabalho a tempo e hora. Aprendam! É bom ou não ser procrastinante? Responda aí com a sua opinião, dê o seu comentário. Depois da procrastinação, neste processo, o lado acadêmico flui e chega até ao momento de terminar o curso. Temos já os dilemas com os supervisores e por aí fora. E às vezes pergunta-se, o fato de um estudante terminar em tempo recorde e depois leva mais 3 anos para sair ao seu grau de licenciatura, é devido à procrastinação como tal ou é uma doença que os professores já têm, já como uma patologia que os docentes estão a apresentar hoje em dia? Este é um assunto muito interessante, porque de facto temos visto vários estudantes, por diversos motivos, terminam, nesse caso, todas as disciplinas já têm por recorde, mas depois ficou mais 3 anos só neste processo de escrita, nesse caso, do trabalho de conclusão do curso. Sim. Agora, não se sabe se aquilo deve-se
Eu na verdade vou atribuir a culpa 50% para os docentes, 50% para... 50-50, ok. Prefiro fazer neste caminho. Ok. Agora, quanto, por exemplo, a questão dos docentes, em algum momento, temos a questão de os docentes terem muitos alunos. Em termos de solicitação, sim. Em termos de solicitação para supervisioná-los. Às vezes o professor não tem tempo de conciliar esta supervisão. Tem um lag de 50 alunos. Significa que tem 50 projetos por ler. E ainda tem a questão de preparar, nesse caso, as aulas para as turmas. Então, em algum momento, aquilo ali entra e o estudante tem aquela ansiedade. Se entrega trabalho hoje, próxima semana já espera algum feedback do professor. Mas também o professor tem a sua agenda. Então, aquilo tem sido complicado. Em algum momento, cria frustração ao nível dos alunos. Mas também... pela experiência, né? Temos notado que os alunos também não desenvolvem habilidade em termos de métodos de investigação científica. Okay. Então, em algum momento aquilo atrasa ainda mais, porque em algum momento pode ser constrangedor para os docentes. Okay. Ter de explicar o que é problema de pesquisa para o aluno que já finalizou a disciplina. E veja aqui, temos a disciplina de make, ainda temos a disciplina de escrita acadêmica, que na verdade deverá ser dentro daquela disciplina que os alunos irão aproveitar, nesse caso, desenvolver os seus trabalhos de formação do curso e poderem terminar o curso a tempo recorde. Então, em algum momento tem... É 50-50. É 50-50. Ok. E falaste de uma coisa muito importante, a escrita acadêmica, o que seria? Veja alguém que está aí em casa, nós já tivemos essa formação aqui nesta faculdade. O que seria a escrita acadêmica, mais ou menos, as pessoas que às vezes, porque até o termo da própria qualidade da escrita acadêmica é indesejável, não sei, mas o que seria como alguém que está nessa área da consultoria, pode nos elucidar? Essa questão da escrita acadêmica tem a ver, nesse caso, com a elaboração dos próprios trabalhos da universidade. Então, há normas, há regras que devem ser seguidas e cada instituição tem tido as suas normas. Sim. Ok. Bem, Dr. Gerson, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite que vir estar conosco, mas eu queria colocar uma questão, olhando para alguém que está nesta área da educação. Se lhe colocassem como ministro da Educação, quais são as 3 reformas que traria para este país? É muito difícil. Uma das coisas que faria, nesse caso, seria pagar bem os professores. Pagar bem os professores. Está ouvindo, né? Acredito que a ministra está ouvindo, sim. Pagar bem os professores. A questão da motivação, né? Exato, porque um professor motivado é um professor extremamente criativo. Ok. Então, se o professor não estiver motivado, dificilmente vai ser um professor criativo. Ok. O professor, quando está motivado, até mesmo em casa, ele fica a planear, a planificar, a criar, nesse caso, recursos didáticos, a fazer, nesse caso, a corrigir. Ele faz a correção dos testes muito feliz. Porque, de facto, a motivação existe. Está elevada. Sim, pagar bem os professores, pagar a tempo e hora. Sim. Não é só pagar bem, tem que pagar a tempo e hora. Sim, não pagar em chique. Sim, porque isto também compromete a parte, nesse caso, faz com que o professor procrastine também as suas obrigações então financeiras. Pode criar procrastinação. Cria estresse. Porque o professor já tem o seu cronograma de pagamento de despesas. Porque tem lá a secretária de casa que também precisa receber. E quando compromete isso é estresse. Então, um professor estressado dificilmente vai ser um professor criativo. Então, a segunda coisa era infraestruturas. A questão das infraestruturas, né? Exato. Acredito que andou um pouco lá pelos Cabo Delgado, então acho que viu alguma coisa. Sim, por acaso estive em todas, praticamente ainda não conheço Niassa. Então, em toda parte deste país. Praticamente já dormi em todas as províncias. Só ainda não dormi na província de Niassa. Isso é que é bom. Um pesquisador tem que fazer, ir ao terreno. Então, fala da questão da infraestrutura. O que é que tem a ver a infraestrutura para esta... Infraestrutura tem a ver com a questão de infraestrutura, nesse caso de qualidade, onde o professor possa se sentir confortável, os alunos também possam se sentir confortáveis. E para ver que isso é possível, nós temos visto isso nas escolas privadas, e tem feito um investimento muito interessante, tem um pós-infraestruturas, com segurança tanto para os professores, tanto para os alunos. Então, esta seria uma outra componente.
A terceira e última? A terceira componente, nesse caso, seria garantir, nesse caso, a inclusão, de facto, das crianças com necessidades especiais. Ainda é uma utopia para mim isso. Não achas que é uma utopia? Parece que depois de sair da exclusão, entramos na segregação. De segregação, entramos na integração. E dizem que já estamos na inclusão. Não sei, o que é que acha? Então, na verdade, temos que ter lá técnicos que trabalham, nesse caso, na área das necessidades educativas especiais. Da educação especial. Sim. Por acaso, as universidades têm formado técnicos. Sim. Mas o mercado não tem nesse caso, aderido. Sim. É muito mais, eles trabalham, ficam mais como consultores independentes. Até as escolas privadas têm tido lá técnicos especializados nessa matéria de educação inclusiva. Okay. Mas ao nível das escolas públicas, temos, por exemplo, a escola Josina Machel. Okay. É uma escola que tem um foco exclusivo muito mais para responder às crianças com mudez. Yeah. Então, temos tido muito. Também temos as CERCES, só que temos uma CERCE a cada. Só temos 3 CERCES. Uma na Zona Sul, uma na Zona Centro e outra na Zona Norte. Okay. Então, e também temos que garantir, nesse caso, com que haja, nesse caso, psicólogos nas escolas. Não só para questões de necessidades especiais, mas também para prevenir questões, nesse caso, comportamentais, como indisciplina, nesse caso, prevenir a questão de problemas de forma emocional, depressão, as ansiedades. Então, problemas de baixa autoestima. Aconselha então a ter pelo menos um psicólogo educacional ao nível das escolas. Sim. Temos protocolos, né, que o próprio governo já aprovou, já assinou a nível internacional, que nesse caso garante, nesse caso, a proteção das pessoas com necessidades educativas especiais. Mas falta, nesse caso, a implementação, porque até em termos de políticas, temos políticas, sim, mas falta a questão da operacionalização, porque não podemos falar da inclusão sem contar, nesse caso, com técnicos específicos daquela área. Okay. Então fica difícil. Por acaso, fala-se do psicólogo quando acontece uma coisa de má na escola. Sim, é verdade, sim. Que, hoje em dia fala-se a questão da disciplina, do comportamento, das violências que têm acontecido, e depois aquilo que se dizia, não, por que nós resgatamos a disciplina de educação moral cívica? Então, de alguma maneira, os psicólogos têm um papel, ou podiam ter um papel para esta parte. Sim. Temos a questão também do suicídio. Sim. Tem sido muito recorrente ao nível do país. Então, isto aí poderia ser trabalhado, nesse caso, numa perspectiva de prevenção, porque não tem a questão da educação emocional. Seria uma disciplina, então? Não, isto seria, nesse caso, questão de haver psicólogo lá, ou também poderíamos sentar com o Ministério da Educação. Se estiverem a nos ver, podem nos chamar. É verdade. Nós vamos, nesse caso, explicar isso em detalhes. Como é que isto iria funcionar. Podia funcionar, sim. Exatamente. E, então, em suma, é isto. Essas três reformas. Convido o Dr. Gerson para ocupar o cargo de ministro. Lembra-se, não podemos só distribuir cargos, temos que distribuir responsabilidades. Alguém disse, não sou eu, o autor vocês conhecem. Bem, em certas últimas considerações, o que eu gostaria de deixar ficar na área da educação, concretamente na área que vai estar a trabalhar, deixa um conselho para quem um dia deseja seguir o curso qual o doutor também se especializou nele, deixa ficar um conselho. Certo, só vamos agradecer ao convite. Obrigado. O conselho que podemos dar em vídeo de conclusão temos que, nesse caso, desde cedo, desenvolvermos, nesse caso, habilidades, treinarmos, ser uma coisa rotineira. Questão de planejamento. Planejarmos as atividades, montarmos o nosso cronograma e buscarmos cumprir com o cronograma. Porque isto vai evitar até a pressão. Você não vai sentir a pressão como quem sente por não conseguir fazer isso. Na gerir, não estou a conseguir gerir. A questão da gerência, então, é por causa de procrastinar mesmo. Exatamente. Então, se nós tivermos essa habilidade de planejamento, automaticamente vamos saber, nesse caso, cumprir prazos, e são competências que o mercado exige. Questão de saber lidar com a pressão. Então é muito importante isto.
Muito importante, foi um prazer enorme estar consigo, Dr. Gerson, foi um prazer estar consigo aí na tela deste capítulo, deste Pod Educa, desta edição. Quero agradecer a todos pelo carinho da vossa audiência. Não esqueça que este Pod é com apoio oficial da Universidade Técnica Diego Eugênio Guilande. Foi um prazer enorme trabalhar para todos vocês. Próximas oportunidades estaremos juntos, como já sabem. Uau! Go! Ni família!